com todo esse amor, essa luz imensa que atinge cada um dos nossos lares e também a cabana, formando esse imenso elo. Que essa união nos fortaleça, nos dê o discernimento e a compreensão necessária para cada estudo, cada encontro, cada evangelho. É como se nós estivéssemos subindo um degrau nessa escada que é o autoconhecimento. Conhecendo o evangelho, conhecendo as leis universais, vamos conhecendo cada um de nós e também o outro. Com esse entendimento, com os corações suaves, tranquilos e limpos, que o Evangelho desta noite encontre o solo fértil, pois cada palavra, cada ensinamento é como uma semente. E assim, com todo esse amparo dos mentores da cabana, os mentores de cada um de nós, felizes que estão sempre que estamos no caminho do amor. Vamos humildemente nos unindo e entregando a prece que o próprio Mestre nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E já nesse ambiente tão preparado, vamos envolvendo o nosso companheiro Francisco, juntamente com o seu mentor, para que possa trazer o ensinamento dessa noite. Que assim seja. Tá mudo, Francisco? Ok? Ok, agora ligou. Tá. Então, boa noite a todos novamente, a todas, presentes, encarnados e desencarnados. Vamos para o Evangelho dessa noite aqui. A continuação do Evangelho passado, não é? Continuando o capítulo Amai os vossos inimigos, que é o capítulo 12 do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Item 5, os inimigos desencarnados. Eu vou estar lendo os trechos, né, do livro e eu vou comentando, tá bom? Para a gente não perder nada do que está escrito aqui também, e a gente vai comentando ponto a ponto aqui.
O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é estado permanente do homem. Esse trechinho, a maldade não é permanente do homem, né? Ele é fundamental, né? Para que a gente possa fazer uma leitura de algumas situações que a gente, provavelmente todos aqui já passamos, né? Ou, se não, podemos vir a passar, que é a questão de a gente se deparar, não é, numa situação mais difícil, né? Com um inimigo, com um adversário, com uma pessoa que a gente não se sente bem. Se a gente conseguir guardar essa partinha, maldade não é o estado permanente do homem, a gente já sabe que ali tem uma sementinha que a gente vai poder, sempre que tiver momentos difíceis, entender que essa não é o sentimento mais forte no homem, né? O homem foi criado para o bem, foi criado para o amor. Então essa sementinha ela está colocada lá dentro. Continuando. Mas que decorre de uma imperfeição momentânea. Então ele reforça justamente essa situação, né? Kardec coloca aqui nessa mensagem que é momentâneo, né? É o estágio que nós estamos vivendo agora, né? Como espíritos encarnados. Provavelmente passamos por muitas encarnações e em cada uma nós vamos aprendendo como se fosse numa sala de aula. Cada série a gente aprende um pouquinho e muitas vezes a gente não tem condição de avançar por falta de preparo, por falta de conhecimento. Então essa imperfeição ela é momentânea pelo estágio que nós estamos. E a intenção da leitura do Evangelho, do estudo, né, é que ele realmente abra, né, algumas portas e mostre um outro lado da vida que normalmente a gente não para muito para pensar, né? A gente acaba sendo muito materialista e necessidade do espírito em perfeição dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Esse é o processo de evolução, né? Nós vamos estar sempre nesse processo evolutivo. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a Terra. Então aqui, né, é mais uma explicação, né, que o Espiritismo trouxe, né, para nós, de que a vida continua e que a gente, quando passa para o lado de lá, a gente não vira santo, né? A gente não se transforma, como muitas vezes, né, lá atrás, eu acreditava também numa situação dessa, né, lá, né, bem atrás, pelo entendimento mais curto, né, mais simples, mais material, né, de repente você morre, a coisa lá do outro lado é diferente. Ela é diferente, sim, né, mas essa questão moral, essa questão do sentimento, né, que a gente carrega, essa questão dos compromissos que a gente tem, do que nós fizemos com o nosso livre-arbítrio, ele segue a gente pela eternidade. E a graça da encarnação é que você tem a possibilidade de voltar, corrigir alguns erros, aprender outras coisas, e assim sucessivamente, de forma que a gente possa estar crescendo e corrigindo aquilo que a gente não fez de uma forma tão legal, né? Desde que a gente tenha um entendimento para isso, né? E estamos nós todos aqui estudando o Evangelho, né, procurando esse conhecimento para que a gente possa interpretar, para que a gente possa agir de uma forma mais adequada à realidade do espírito, né, que não é esta realidade da matéria, né? Nós estamos aqui de passagem. Continuando. Assim, a vingança assassina
não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Então, aqui, nesse trecho do Evangelho, fica claro que ela acompanha a gente, né? Então, que é simplesmente nós do outro lado, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com as mesmas características. E que quando a gente muda, né, de roupa, vamos chamar assim, né, uma roupa mais leve, mais sutil, essa questão moral e essa questão evolutiva, ela nos acompanha. Então, se a gente tem raiva, muitas vezes, né, de alguma pessoa, de alguém que a gente realmente não consegue engolir, nós já, no Evangelho da semana passada, tratamos um pouco sobre isso, nós temos que, de uma certa forma, trabalhar para que a gente não carregue isso. Fazer o que for melhor para a gente, o que for possível de ser feito nessa encarnação, para que a gente não carregue isso. Porque ela vai persistir. E lembrando sempre, né, que do lado de lá, né, quando a gente está do lado de lá, a coisa é mais transparente, a gente não tem máscara, né? A gente não consegue esconder, né? Nós somos luz, provavelmente com algumas manchas nessa luz. Então, isso fica muito transparente. Então, ele fica muito mais intenso, né? Mais forte. Então, nós precisamos realmente trabalhar o que for possível nesta encarnação. Continuando. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei, que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Provavelmente esse trechinho, essa frase, extinguir o ódio com sangue, eu realmente nunca tinha ouvido, mas penso que seja uma expressão comum, provavelmente na época de Kardec. E que realmente a gente entende aqui que essa passagem do mundo físico para o espiritual, a gente honraria, né, com sangue, né, ou com algo assim mais violento, e ali se encerraria esse processo. E o Espiritismo vem realmente revelar que não, né, justamente o contrário, né. Enquanto existir alguma pendência, enquanto existir algo que precisa ser resolvido, isso nós vamos estar carregando até nós conseguirmos resolver, né? Continuando aqui. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. Então, nesse trechinho, ele está reforçando essa questão do perdoar, que nós também já temos aqui no Evangelho, já lemos sobre esse trecho do perdão algumas vezes, né, a dificuldade que é né, para que a gente perdoe, mas também a importância de a gente conseguir perdoar, né, nesse processo evolutivo, né, porque é importante é que a gente consiga, na minha visão, entender esse processo evolutivo, porque senão as coisas talvez não façam sentido para a maioria de nós, talvez. Porque se a gente não entende que esse processo continua e que esse processo não acaba, né, ele não termina quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente vai achar que é um outro mundo, que tudo vai ser resolvido do outro lado. E a gente, pelo estudo, pelo conhecimento, já viu que não é assim. Então, cabe a nós um esforço muito grande nesse processo encarnatório que nós estamos passando. Então, aproveitar esse processo, tentar crescer o máximo que a gente conseguir crescer, aprender o máximo que for possível, para que a gente possa dar mais um passo nesse crescimento espiritual, porque essa é a lei. Então, a partir do momento que a gente entende isso, e que isso faz sentido na vida da gente, muito provavelmente nós vamos começar a direcionar os esforços nesse sentido, né? Nessa direção. Porque, por exemplo, muitas vezes eu me pergunto, né?
Mas o que nós estamos fazendo aqui, né? Nesse processo todo, aparentemente tão complicado, né? E por que o mundo espiritual é tão diferente, né? Aparentemente tão diferente, né? Se valoriza tanto a questão moral, né? E aqui a gente valoriza tanto a questão material, né? Então, aí eu, né, esse tempo aqui pensando bastante sobre isso daí, eu cheguei aí a uma conclusão de que realmente a gente vai para o lado espiritual para resgatar quem ficou, para tentar ajudar de alguma forma quem ficou aqui, né? Para contribuir de alguma forma, porque lá é a verdadeira vida, né? Lá é onde nós vamos estar. Lá é o nosso crescimento, lá é a nossa evolução. Aqui é um aprendizado, né? Que nós precisamos vir fazer o nosso aprendizado e sempre que possível ajudar. Porque se lá no plano espiritual a gente não precisa de dinheiro, né? A gente não precisa se alimentar. Tem, né? A gente sabe que tem um processo de alimentação, dependendo do estágio que você está lá. Você tem uma forma de remuneração, como é falado no livro Nosso Lar, mas em princípio você é mais espiritualizada, né? Você não precisa nada disso. Então o que estão fazendo lá, né? Estão resgatando a gente, né? Estão tentando ajudar a gente. Essa é a leitura que eu fiz, né? Porque o trabalho do espírito no plano espiritual, além de continuar o processo evolutivo dele, é ajudar, né? Os mais fracos. Nosso trabalho aqui no campo material também é ajudar os mais fracos, né? E, né, só pontuando, os mais fracos são todos aqueles que têm necessidades específicas, né? Então, não tem ninguém a mais. Às vezes você tem uma pessoa que, de repente, é melhor numa determinada situação, é melhor para desenrolar alguma determinada situação, para tomar alguma decisão, mas ela é pior em outras coisas, né? É uma pessoa muito fria, uma pessoa que não tem, talvez, um relacionamento familiar, né? De empatia, né? Então, precisa que essa pessoa também passe por um processo evolutivo. Continuando aqui, para não fugir muito também, né, do Evangelho. Ela dá, por conseguinte, né, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima de Cristo: amai os vossos inimigos. Então, reforça aquilo que nós já vínhamos discutindo no capítulo anterior, né, de amai os vossos inimigos, que passa por esse processo, né? Sem entrar em detalhes aqui, né, né, dessa questão de amar os inimigos, foi falado bastante no Evangelho passado. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Esse trecho, ele reforça lá aquele comecinho, né? A maldade não é estado permanente do homem, né? Então, aquela história, nós temos muito um campo vibracional, né? Quando a gente vibra de forma diferente, a gente com certeza vai ter um resultado diferente. Por exemplo, né? Se você entra numa discussão e você está na mesma vibração da discussão, aquilo só tende a tomar uma proporção muito maior e não levar a lugar nenhum. Muito dificilmente você consegue, discutindo de uma forma não muito tranquila, não muito racional, você vai conseguir superar uma opinião, né? Você vai ter argumentos para poder discutir e também ouvir a outra pessoa. Então, sempre que a gente puder, né, nas situações que nós vivemos, a gente possa trabalhar com sinceridade, trabalhar querendo fazer o bem, trabalhar dentro daqueles ensinamentos que nós estamos aqui semanalmente estudando, conhecendo, aprendendo, e levar isso para o nosso dia a dia, né, para as nossas situações corriqueiras, né, essa busca dessa harmonia, mesmo com muita dificuldade, a gente sabe que é muito difícil numa discussão, seja ela com quem for, né, às vezes familiar, às vezes até com amigos, às vezes pessoas estranhas, a gente manter uma tranquilidade. Mas estamos aqui aprendendo a fazer isso, né? Aprendendo a exercitar isso. E isso, penso eu, é igual músculo. Você vai para a academia para exercitar, para ganhar musculatura,
Nós estamos aqui estudando o Evangelho para que a gente ganhe musculatura, né? Moral, para que a gente possa conduzir a nossa vida e a vida, né, das pessoas que estão no entorno de nós de uma forma mais harmoniosa. Então, né, ele reforça aqui essa situação, porque toda vez que você usar bons argumentos, que você usar serenidade, que você procurar numa discussão o melhor caminho, você, de uma certa forma, você está contrapondo, às vezes, aquela pessoa que quer discutir, que quer brigar, e você consegue, em algum momento, talvez, não naquele momento, mas em outro, que essa pessoa pare, raciocine e entenda e, de repente, reverta até uma situação, né? O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias. Então, ele reforça aqui nessa questão do bom procedimento. E com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento a justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Ou seja, se você também não conseguir fazer o seu papel também de ouvir, né, e de perdoar muitas vezes, ele com certeza vai ter uma reação, né? A gente sabe da lei de ação e reação. E essa reação, ela vai vir. Muitas vezes a gente não está em condição, às vezes, de entender essa reação, né? Então, aí a gente vai lá para aquele lado, Deus não é justo, né? Por que comigo? Né? É só comigo que acontecem essas coisas. E a gente, de um modo geral, a gente às vezes faz essas interpretações, né? E é por quê? Porque a gente não consegue ter a leitura de tudo que aconteceu, não só nessa vida, como em outra também, né? Então, às vezes, a gente passa por situações em que a gente vai precisar exercer um pouco de paciência, resiliência, para a gente poder conduzir, né? Mesmo sem entender algumas coisas. Continuando aqui. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Está aqui um ponto interessante, né? Ele volta a reforçar, não é só desencarnados, né? Que tem, que de repente entende a gente encarnado como inimigo, né? Existem também encarnados, né? Inimigos encarnados, obsessores encarnados para encarnados, né? Desencarnados para encarnados, encarnados para desencarnados, né? Se você pegar, por exemplo, um familiar que de repente, né, já desencarnou tal, e você fica lá ainda, né, com raiva dele, com bronca dele, né? Então você não deixa de ser também um obsessor, né? Encarnado, né, obsidiando um desencarnado. Então, né, ver o quanto é importante a gente tomar cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, o quanto eles conduzem a nossa vida, né? No Livro dos Espíritos, tem lá uma pergunta, eu acho que é 459, se não me falha a memória, o João está dando uma checada aqui, que o Kardec pergunta, né, para os espíritos influenciam, né, realmente a nossa vida, e a resposta, assim, mais direta é mais do que vocês imaginam, né? Muitas vezes eles conduzem trechos da nossa vida. E isso é importante que a gente tenha consciência disso, né? Desse nível de interferência, né? Porque ele existe, né? Como eu comentei aqui, tanto de um lado como do outro lado. É isso, né, João? Essa pergunta mesmo, 459. Então, há realmente interferência, e muito. Né? Mais leve, menos leve, né? Dependendo da situação, mas existe. Então, a gente, né, tem que procurar, né, conduzir a nossa vida de uma forma que ela possa ser mais tranquila nesse sentido, que a gente possa perdoar, né, quando precisa ser perdoado, nesta encarnação, se possível ainda, para que a gente não fique carregando esses tijolinhos para lá e para cá.
Continuando aqui. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. Então, aí vem a força do pensamento, né? O pensamento, ele tem uma força incrível, que a gente não tem a dimensão disso. É algo que realmente ele interfere muito na vida da gente e na vida das outras pessoas. Eu tenho uma experiência, mas uma outra hora eu conto. Com relação ao pensamento. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta. A aproximação de um inimigo ou de um amigo. Aqui nós também já abordamos, né, no outro capítulo, desse capítulo 12, né, na semana passada, falando realmente disso, né, dessa importância de a gente estar sentindo diferenças entre um inimigo e entre um amigo. Isso está inerente em nós, né? Nós vamos ter um inimigo para frente, nós não vamos ter o mesmo sentimento que a gente tiver um inimigo. Mas não quer dizer com isso que a gente tem que desejar mal para o inimigo, né? Eu acho que aí é a diferença. Eu não tenho que ficar desejando mal. Eu posso não me sentir bem na presença, posso ter alguma questão vibracional aí que interfira, mas eu não necessariamente preciso ficar desejando mal para ele. Eu tenho que desejar bem para ele e bem para mim também, né, para que a gente possa seguir a nossa jornada. Esse preceito parece difícil e é até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve dar-nos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer a diferença necessária segundo os casos. Esse trecho também, quando a gente pega, eu acho que é o Evangelho, bem no comecinho, na introdução do Evangelho, ele toca, o Evangelho, agora não tenho certeza se era o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, ele toca justamente nessa dificuldade, né, de a gente, às vezes, se expressar, né, porque tem uma palavra que, às vezes, ela tem significados diferentes, né, então, às vezes, uma pessoa fala uma coisa de um jeito e a gente entende de outro, né? E aí começa o problema da confusão, né? Porque a gente faz uma leitura diferente, né, daquelas situações. Então, a importância da gente tomar cuidado também com isso, porque isso cria uma dificuldade muito grande para a gente. E às vezes a gente carrega um sentimento por longo tempo errado, né, equivocado, né? Uma reação que nós tivemos, de repente, em função de uma fala da outra pessoa, que nós interpretamos de uma forma incorreta, né? Então, é também um ponto de atenção que nós precisamos tomar. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição. Opa, gente. Perdão, a página virou aqui, eu não vi. A minha página voltou para trás aqui, eu li um trecho do outro. Eu vi que estava meio estranho, me desculpem aí, eu vou estar retomando aqui, tá bom? 8 horas, vamos lá. Pode-se por ter inimigos entre encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações. Obsessões e subjugações acontecem muito, né, nesse universo que nós vivemos aí, encarnados e desencarnados. Aqui, tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida.
Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Então, essa é aquela lei da vibração, né? Da energia, né? Nesse caso, eles se atraem, eles se afinam, né? Eles estão na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, existe essa atração. Então, nós precisamos estar atentos nessas atrações, porque elas são reais, elas são fatos. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Então, reforçando a importância também da gente não ficar guardando esse ódio, esse rancor, também com os espíritos que estão desencarnados, né? Eu comentei um pouquinho antes também sobre isso, né? Da importância da gente respeitar, perdoar, aqui e do outro lado. Antigamente, ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais do que espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que almas de homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais. Então ele reforça, né, o que comentou lá em cima, no início do capítulo, que o Espiritismo veio provar pela experiência e pela lei. Então o Espiritismo está mostrando que esses espíritos malévolos, né, somos nós do outro lado. Continuamos sendo nós, né? De novo, reforçando de uma forma mais transparente. A gente não consegue usar máscara. Aquilo que a gente sente é o que a gente sente. Aquilo que a gente pensa é o que a gente pensa. Nós não ficamos lá disfarçando, né? Então é mais intenso, realmente. Então, quando a gente carrega esse processo daqui para lá, a gente tem uma dificuldade muito grande no processo. Mas, como foi colocado também, né, no coraçãozinho da gente está lá a semente do bem, a semente do amor. Então é só uma questão de tempo para que a gente alcance. Eu fico lembrando um pouco do Chico Xavier, quem teve a oportunidade de assistir o programa Pinga Fogo, né? Quem tem mais ou menos a minha idade provavelmente assistiu em 1971 esse programa. Mas quem não tem, que assista na internet. É um programa que foi recorde de audiência até hoje. Maior número de público em programas. E ali o Chico foi questionado de tudo quanto é forma. Por N pessoas, de N religiões diferentes, por cientistas, por pastores, enfim, jornalistas e tal. E a educação, a calma, a serenidade que ele demonstrava nas respostas que eram colocadas para ele, muitas vezes difíceis, é o exemplo do que está escrito aqui, né? Que a gente, com educação, com serenidade, a gente consegue reverter muitas vezes uma situação. Continuando aqui. Que não se pode apaziguá-la senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. Então, um dos caminhos para que a gente possa reverter essa situação aqui, desses maus sentimentos, é realmente o trabalho da caridade, né? E aqui ele continua, que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem. Então, não eu vou fazer caridade porque, né, preciso fazer o bem, né, tal. Não é por isso. Isso faz parte, deve fazer parte do seu processo evolutivo. Mas é esse processo seu de ir para o caminho do bem. Esse é o ponto. Então, quando eu faço caridade, eu não estou olhando só o outro, né?
eu estou olhando também a minha necessidade. E é por esse caminho que a gente vai conseguir superar muitas coisas da vida material que vão ser importantes na vida espiritual. Amai os vossos inimigos não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei de solidariedade e da fraternidade universais. Então, se nós somos espíritos, nós vamos realmente viver do lado de lá, e do lado de lá é a questão da fraternidade, da solidariedade, o ideal é que a gente comece a traçar esse caminho agora, para ficar um pouco mais fácil quando a gente estiver do outro lado, né? Porque o nosso caminho possa ser um pouco mais leve, talvez, né? Mas eu acho que isso é o grande passo para que a gente possa estar conduzindo a nossa vida no processo evolutivo. Então, o amar os nossos inimigos, ele passa por todo esse processo. E a importância disso é nossa. A importância disso é para que a gente possa evoluir. Não é gratuito que a gente tem que amar o inimigo, mas ele é fundamental para o nosso crescimento. É fundamental para o nosso aprendizado. Porque onde Deus colocar a gente, onde Jesus colocar a gente para fazer qualquer trabalho, nós vamos ser cobrados disso. Solidariedade, fraternidade. Qualquer coisa fora disso, nós não vamos ser trabalhadores de Jesus, trabalhadores de Deus. E eu penso às vezes, que nós somos soldados colocados ali, trabalhadores colocados ali naquela seara, para que a gente possa executar aquilo que Deus nos pede, aquilo que Jesus nos pede. Gente, eu agradeço aí, desculpa, avancei um pouquinho mais. A minha página virou em falso. E eu me fiquei para trás aqui. Aberto, perguntas. Tá tudo certo, né? Acho que a gente tinha que ouvir essa página antes. Tá muito ligado, né? Tá muito ligado. Vamos lá, quem gostaria de trazer perguntas, comentários, dúvidas? Eu vou fazer só uma pequena colocação, depois eu fico quietinho mais um pouco. Então, a gente vai, no nosso caminho, nós temos a oportunidade de criar elos, laços e nó. Então, os elos afetivos, eles nos auxiliam muito. Os laços amorosos são valiosos para o nosso processo evolutivo. Porém, na trama na linha das nossas vidas, nós, na nossa invigilância ou na nossa ignorância, nós construímos nó. E nós atamos nossos nós com outros irmãos. Então, aí é que fica a grande dificuldade. Porque nó tem que desatar. E quem que vai desatar o nó? Quem fez o nó. Então, esse nó, ele permanece duas pessoas, dois espíritos, independente de estar encarnado ou desencarnado. E o perdão, ele desata esse nó. Então, aquele que perdoa se liberta. Então, está aí uma grande oportunidade da gente estar observando na nossa caminhada o que tanto a gente construiu, está construindo, elos afetivos, laços amorosos, fraternos, ou não. Então, eu vou interromper um pouquinho e depois eu continuo.
esse pedaço que o Francisco fez essa menção novamente, né, da questão das palavras, do amor, do perdão, né, está lá no começo do Evangelho, nos coloca também um pouco do que, às vezes, a gente sempre no Evangelho faz essa menção, né, de como era aquele cenário e o que o Cristo vem trazer para nós, né, sabendo, né, que ele já sabia, né, de que esses ensinamentos iriam ser levados por muito tempo, né? Nós estamos aqui 2022 anos depois, falando sobre o ensinamento do mestre, quantos costumes foram alterados, né? E sempre vem isso, né? A gente tentar trazer o ensinamento lá de antigamente, de séculos, e tentar trazer aqui para nós, né? Então, e ele também faz sempre essa ponderação de como era o ensinamento de Moisés e que ele vem colocar mais amorosidade, né? Então, se a gente olha lá, há milhares de anos atrás, onde ainda não, os povos ainda eram bárbaros e que ainda vivia no olho por olho, dente por dente, Jesus faz essa ponderação, né? E eu achei muito profundo quando a gente vai olhar isso, né? Porque assim, ele não, mais uma vez, Jesus, com toda essa sua sabedoria, ele compreende, porque ele sabe, mas ele traz isso de maneira suave, por quê? Porque ele sabe do nosso processo e que nós vamos estar aprendendo isso com pequenos passos, né? Então, se naquele momento ainda tinha a questão do olho por olho, dente por dente, depois, quando ele vem nos ensinar para a gente dar a nossa outra face, já é num outro momento de evolução da própria humanidade, né? E hoje, onde nós estaríamos nesse processo, né? Aí será que hoje ele também nos falaria, não é mais o que vocês ouviram, não é mais daí a outra face, né? O que ele falaria para nós nesse momento? O quanto que a própria humanidade já evoluiu? Será que a gente já evoluiu para dar um passo a mais? Porque a nossa lei, ela é como a natureza, ela também se transforma. Existem leis que são imutáveis, que é o do amor, da própria evolução, mas outras coisas nós vamos aos poucos tendo capacidade de compreensão. Então, a lei, ela tem toda uma dimensão, mas às vezes a gente não teve, a humanidade ainda não está preparada para essas revelações. O próprio Espiritismo foi isso que aconteceu, né? Ele teve toda uma situação, mas aí e o Francisco falou que quando teve o pinga-fogo, né? Daí ele até, esses dias ele compartilhou um vídeo e também traz isso, né? Do entendimento, quando você tem um entendimento da base, tudo fica claro. Então, até no processo evolutivo, a gente vai ver o seguinte, tudo é a lei do amor, e todo o evangelho vem estar exemplificando isso pra gente. Por quê? Porque se a gente não tiver essa lei que ela é tão básica, a gente não vai conseguir compreender as outras coisas. Né? E às vezes eu me pego nisso, né? Porque às vezes estou estudando um outro capítulo aqui por alguma outra questão. E daí, engraçado, a gente vai e volta, tá lá no outro capítulo, tá lá no raio, tá lá no perdão, tá lá muitos chamados, poucos escolhidos, tá lá no tudo isso, mas sempre vai ter essa questão do amor. E é a base, né? Engraçado, isso é tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Estou aqui quase arrancando os cabelos, graças a Deus que eu não tenho, porque assim, é tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil, e a gente patina nisso, patina. E daí eu fiquei pensando no que o João falou agora, né? Elos, laços e nós.
E daí eu fiquei pensando que eu acho que eu fiz mais nó do que laços e mais que elos. E daí essa reflexão foi boa, né? E realmente é isso, né? O que nós estamos construindo, né? E também uma outra parte aqui que eu fiquei muito profundo, que eu até coloquei aqui no marca-texto, né? Que também é essa questão dos nossos inimigos desencarnados. Nós que já acreditamos na reencarnação, sabemos que isso é muito real. Mas ainda tem povos que não acreditam no processo reencarnatório. Né? E às vezes, né, como é isso para a gente? Então, às vezes, a importância também da gente ter a prece para as pessoas que já desencarnaram. Se uma pessoa desencarna e ainda é um desafeto nosso, que também a gente possa vibrar para que não vire um obsessor. Porque tem essa conotação também para a nossa vida. Né? Então, essa parte que eu achei, essas duas partes, né, que eu achei bem profunda para a gente trazer um pouco mais, tá? Vou me silenciar, como diz o João, para que mais pessoas possam falar. Posso falar? Tem tempinho ainda? Tem tempo para falar? Tem sim, pode falar, Graça. É rapidinho. E assim, né, gente, quando a gente entendendo, e estamos aqui neste momento, nesta vida, como todos aqueles que precisamos estar. Difíceis de se relacionar, fáceis de se relacionar. Aqueles que são difíceis, a gente tira do caminho, mas daqui a pouco vem outro, tira e vem outro. A gente fala, nossa, mas não consigo me livrar. Oh, que carga é essa? Mas é isso, até o momento final a gente vai estar com aqueles fácil que nos atrai, que temos afinidades, que a gente pensa, o outro pensa igual, que a gente gosta da mesma coisa que come. E o contrário também é verdadeiro. Esses que são contrários, eles estão próximos de nós, como filho, como pai, como parceiro, como marido, como mulher, né? Porque é tudo combinado lá, é isso mesmo, é assim mesmo que acontece. E esses edifícios são aqueles que desencarnados inimigos, aqueles que tivemos os perrengues lá, não há 2022 anos, há 3, 4, 5, milhões de anos, né? Há muitos anos, muitos séculos, milênios, e que aos poucos vai se depurando, né? Vão se depurando, leva muito tempo. Então, se a gente pensa que quem está aqui hoje, tirando o nosso sossego, é alguém que a gente já tirou sossego lá, não sei quando, é cuidar para que daqui para frente a gente não cultive mais, não colecione mais essas pérolas, porque a conta vai ter que fechar em algum momento. Enquanto não, a gente continua aqui nessa vida, reencarnando, não sei, a gente não sabe por quanto terão as oportunidades. Mas é fato que em branco não vai ficar, vai ficar por isso mesmo. Então, agora tem bônus. Não tem bônus, né? A gente terá as nossas vitórias conforme as nossas lutas, a nossa evolução. A gente vê muito, a gente estuda, a gente vê muita literatura que aquele inimigo ferrenho, ele é muito antigo, não é de ontem. Não é aquela pessoa que você teve um problema na infância e, sabe, desencarnou, você brigou, lá, você roubou a namorada do cara, o cara não gostou, e suicidou-se, virou teu inimigo. Não é esse fresquinho, é muito antigo. Então, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter com os que aparecem pela frente, né? É como a gente até já falou em outros evangelhos, não preciso conviver, mas eu posso... Hoje nós temos essa ferramenta, essa possibilidade de emanar amor. É um amor ainda que a gente não sabe amar, aquele amor do mestre, a gente ainda não sabe, mas a gente já consegue dominar pensamento. É uma briga constante, né? Não gosto, que raiva, mas que raiva. E assim, a gente briga o tempo todo, o dia todo, enquanto a gente está acordado, mesmo dormindo também a gente faz essas confusões mentais aí. Mas, graças a passo, e graças a mesmo esses encontros, a gente já
consegue pensar, viu? Menos raiva, menos ódio, mais amor. Isso tudo já faz diferença. Prece, faz uma prece, do jeito que puder, do jeito que der. Já vai clareando, já vai iluminando, já vai amenizando. E a gente já vai tentando tornar os inimigos amigos. É difícil, mas não é possível. É isso. Só isso. Deixa eu só colocar um pouquinho, só mais algumas coisinhas. O filósofo, ele se alimenta de palavras. Então, só que ele coloca em prática as palavras. Ele, conforme ele vai aprendendo. E a gente começa a tirar como referência vários desses personagens que deixam para nós muita lição. Até eu queria destacar Bezerra de Menezes. Ele tinha muitas dúvidas, e quando ele leu o Livro dos Espíritos, ele teve certeza, ele encontrou todas as respostas que ele precisava. E com isso, ele foi uma luz, foi um norte na doutrina espírita na sua época. E se a gente começar caminhando por esse raciocínio, como mesmo o Cláudio fala, né, que o Evangelho ele tem a receita. E se a gente seguir essa receita, fica muito mais fácil, né? E de tantas coisas que nós aprendemos, que nos é chamada a atenção, uma das coisas muito valiosas é ouvir com amor. Se nós ouvirmos, porque uma pessoa sozinha não discute, uma situação sozinha não caminha. Então, é muito rico se nós pudermos ouvir. E também permitir que o tempo possa atuar em nosso auxílio. Muitas vezes é uma situação conflitante, como foi colocado agora, às vezes é coisa como foi colocado pela graça, coisas seculares, coisas de muitos anos. Então, poderemos dar a oportunidade, receber a oportunidade dos bons espíritos de interferir por nós, numa reunião na noite de sono, numa reunião espiritual, muitas vezes uma situação tão, tão difícil, e uma boa noite de reflexão, de apoio espiritual, as coisas começam a caminhar, começam a aparecer as primeiras soluções. Então, como o Cláudio fala, é seguir a receita. Isso é uma das grandes oportunidades. E a gente tem, assim, referência com irmãos maiores, que nem Divaldo fala, né? Divaldo também ele tinha um espírito obsessor muito intenso. E um dia o Emmanuel falou para ele que ele precisava acolher algumas crianças na casa dele, adotar. Ele falou, mas Emmanuel, eu vou adotar mais criança. Ele falou, você precisa, Chico. E ele adotou. E uma dessas crianças, ele era filho de desse obsessor. E quando esse espírito obsessor viu ele tratando com tanto carinho daquela criança, então ali se desfez um elo de muitos e muitos anos. Então, é a caridade, é como Jesus deixou para nós. Esse é um pouquinho mais só que eu gostaria de colocar, né? Posso acrescentar uma coisinha? Uns 2 minutos? Claro. A gente sempre tem que buscar técnicas, né, de colocar a caridade em prática, né? E a gente tem que treinar essas técnicas, né? Uma delas é a gente conseguir identificar que a gente entrou no modo julgamento e sair logo desse modo. O modo julgamento é muito perigoso. E a gente tem uma enorme tendência a entrar no modo julgamento. Quando a gente entrar nesse modo, identificar e sair logo dele. É uma área perigosa.
É porta aberta para manipulação, que a gente seja manipulado. O outro é o seguinte, é como o tio João bem lembrou, ouvir. Né? Ouvir, importante. Tem um provérbio que diz o seguinte: muita caridade faz aquele que cala, enquanto outro mais tolo fala. Né? Tem pessoas que querem desabafar, só que elas não sabem desabafar de uma maneira cristã. Elas desabafam muitas vezes com desaforo. E se você consegue entender que ouvir um desaforo em silêncio e permanecer calado, orando por aquela pessoa, é uma caridade, né? Você já está fazendo um grande progresso. Né? A gente é doutrinado desde criança. Ah, mas como é que você vai ouvir um desaforo? Eu não levo desaforo para casa, eu não tenho sangue de barata. E outras bobagens que a gente aprende desde criança. Tudo besteira. Ouvir uma bobagem e ficar calado, orando por aquela pessoa, né, é uma caridade. Porque aquilo ali é uma forma que ela tem de desabafar do jeito dela. É uma violência verbal. Às vezes você ouvindo uma bobagem, uma violência verbal, você acalma aquela pessoa e impede que ela faça algo pior. Uma violência física, por exemplo. E você vai ficar, é claro que óbvio que quando a gente faz uma caridade dessa, você vai receber uma cipuada de energia negativa. Você, obviamente, você vai orar a favor daquela pessoa, daqui a pouco você se reharmoniza. Se reharmonizou, aquela energia negativa vai ser usada, os guias de luz vão reciclar aquela energia, e você fez a sua caridade calado, nem precisa falar nada, só ficar calado, ouvindo a bobagem e orando pela pessoa. Ela desabafou, você fez uma caridade, pronto. Então, isso tudo. Agora, se eu estiver no modo julgamento, esquece. Vai ser tudo bobagem. Eu que vou fazer. Se eu estou no modo julgamento, sou eu que vou falar bobagem. Tá bom? Obrigado aí, pessoal. Estamos no horário, só fazer a leitura aqui. O Francisco colocou no chat assim, ó. Muitas vezes, pessoas são objetos de obsessões e a interpretamos como sendo de espíritos inimigos. No entanto, depois dessas pessoas passarem por inúmeros caminhos, vão no caminho do espiritismo e percebe que esses espíritos necessitam trabalhar e eles foram escolhidos como instrumento de trabalho. Na verdade, vê se eu compreendi, Francisco, a sua colocação. O que acontece? Aqui você temos esses processos obsessivos. Vê se todo mundo compreendeu se é isso que ele está falando. Tem o processo obsessivo, sim. Daí, esses espíritos estão no caminho da escuridão, das trevas. E por que isso nos acontece? Então, mesmo o mal, quando vai acontecer, a espiritualidade vai encontrar uma forma para que isso aconteça. Então, é aquela questão, por que Deus permite que o mal aconteça? É a mesma questão. Então, por quê? Pela nossa invigilância, pelo nosso processo de crescimento, que a gente precisa resgatar algumas coisas. Então, pelo que você colocou aqui no final. Vão no caminho do espiritismo e percebem que esses espíritos necessitam trabalhar e que foram escolhidos como instrumento de trabalho. Foi isso que você quis dizer? Vê se eu entendi. As pessoas obsediadas, elas foram escolhidas como instrumentos de trabalho. E eles se comprometeram no outro plano de estarem aqui e trabalhar. E esses espíritos precisam trabalhar e ela não acordou ainda.
Então, em alguns lugares são interpretados como até espíritos inimigos, mas, no entanto, eles não são inimigos, são espíritos amigos e que querem trabalhar e levar aquele instrumento também, né, que é esse ser encarnado, para trabalhar também. Ah, entendi o que você quis dizer. É que assim, né, existem infinitas possibilidades de atuação, né, aquilo que até que a gente pode colocar o que o companheiro Cláudio colocou agora, o não julgar, que às vezes quando, por exemplo, você vê a questão de um aborto, daí você imagina, abortou porque não podia ser mãe. Não é assim, né? Existe o processo de resgate daquele espírito que precisa que passar por essa experiência. Um bebezinho. Então, assim, não existe, não é uma situação, uma regra. Então, realmente pode ter, sim, essa situação desse espírito que pode ser considerado inimigo, mas que está auxiliando no nosso processo. E isso acontece com a gente, né? Até na nossa própria... Quando a gente tem um professor que a gente acha que ele é meio chato, que ele pega no pé, alguma coisa do tipo, na verdade, ele está auxiliando o nosso processo de aprendizagem. Não é isso? Mais isso alguém? Mesmo. Tá certíssimo. Então, tá bom, obrigada. Porque às vezes, imagina, eu que agradeço. Mais alguma colocação? Senão a gente já vai para os nossa prece final. E para que os trabalhos possam continuar na cabana, que tem, vocês sabem que lá continuam os trabalhos, né? Essa semana é bastante movimentada, temos pizza, né, João, na cabana essa semana. É isso mesmo. Mas é interessante essa colocação do Francisco, porque a mediunidade realmente é uma alavanca que auxilia muito no processo evolutivo, no processo de ajuste. E realmente, muitas vezes, a pessoa, penso que até que a maioria acaba não fazendo uso correto desta oportunidade. E com isso, espíritos que poderiam estar promovendo ajustes satisfatórios de ambas as partes, e esse médio também sendo instrumento para outros ajustes. Então, a mediunidade é uma ferramenta valiosa e muito pouco compreendida, facilmente deixada de lado por qualquer atividade corriqueira. Desculpas muitas para não se dedicar à mediunidade, e ainda acrescentando que o médium ele precisa promover consigo mesmo uma reforma íntima, uma renovação em si. Então, é um processo valioso de evolução. Então, a mediunidade ela é uma ferramenta que é incontável os benefícios que ela pode promover para a pessoa que se dedicar a ela. E é uma atividade tão valiosa e que só vem acrescentar benefício na vida. A pessoa pode ter uma vida normal, pode formar família, ter sua vida familiar, sua vida trabalho, pode ter seu lazer, ele pode ter, mas assim, sendo uma pessoa dedicada à sua renovação, à sua melhora e servindo, porque o Evangelho fala que a mão direita não veja o que a mão esquerda não veja o que a direita faz. Então, a mediunidade é uma dessas ferramentas em que o médium ele não sabe nem para quem ele está sendo instrumento. E é isso aí, entregar o teu coração e servir instrumento dos bons espíritos para que muitos sejam acolhidos, muitos sejam socorridos, tratados, orientados, encaminhados.
Muito bem essa colocação do Francisco, muito bem. Era isso.